A gente tem uma sociedade que está meio que infantilizada, a gente percebe isso. Não todos, mas parte de uma geração de pessoas que não assumem de fato o protagonismo da sua própria história, da construção da sua própria trajetória sem intencionalidade, numa imaturidade perpétua, né? A gente percebe isso. Existe aquilo que Byung-Chul Han, em seu livro chamado A Sociedade do Cansaço, ele deixa bem claro que hoje nós criamos uma sociedade que não existe mais não somente o assédio do outro sobre nós, mas existe o assédio que nós fazemos sobre nós mesmos. Olá, olá! Então vamos para mais um episódio do Mentes que Conectam. Na verdade, esse é o último episódio desse ano, de 2024. Um ano que para nós gaúchos foi muito desafiador, mas que a gente tá encerrando ele de uma forma vibrante, porque a gente está conseguindo resgatar, reconstruir o nosso estado, e isso realmente dá muita esperança de que a gente possa ter um 2025 melhor. E para terminar, eu estava conversando com o meu convidado, fazer um pouquinho de suspense aqui, e dizendo assim, porque eu tinha uma informação errada, uma informação distorcida, eu tinha uma informação de que nesse ano não teria o show do Roberto Carlos. Aí quando eu estava conversando com ele, eu digo, bom, pode até não ter o show do Roberto Carlos, mas vai ter o nosso momento, e o nosso momento vão ser tantas emoções. Então, vai ter o show, vai ser no dia do Natal, fiquei bem feliz comemorando o Roberto Carlos 50 anos, mas nós vamos ter aqui um momento de muita reflexão sobre saúde mental, sobre como que a gente pode cuidar das pessoas, cuidar do bem-estar de uma forma madura, de uma forma genuína, nos ambientes profissionais e, na verdade, em todas as áreas da vida. Eu chamo aqui, vou fazer, né? Senhoras e senhores, com vocês, meu amigo Rossandro Klingen. Rossandro, que coisa boa, como eu estou feliz de te reencontrar, mesmo que virtualmente, a gente está junto. Verdade, ainda que virtualmente, é uma alegria estar aqui com você nesse momento. Parabenizar pelo podcast, né? Por sua luta, sua força, sua garra, sua entrega para esse país. E é uma alegria estar aqui com você. Coisa boa. Para começar, gente, eu vou fazer, como sempre faço, que eu acho que é um respeito, eu vou apresentar aqui, vou trazer o currículo do Rossandro. Eu sempre faço essa apresentação formal e aí depois eu passo a bola para o Rossandro, porque esse momento inicial desse podcast é um podcast que está alicerçado no tripé sobre carreira, sobre desenvolvimento profissional, saúde e finanças. Então, eu acho que é bacana, é motivador, quando a gente também pode se inspirar pegando carona com a experiência das pessoas. Então, esse primeiro bloco sempre tem essa conotação. E aí, aqui eu vou apresentar, então. Rossano Klingen é meu colega, coisa boa, psicólogo, professor, convidado do curso de Felicidade da Unicamp e do mestrado em Psicologia Organizacional da PUC do Rio Grande do Sul. Lá na PUC, aí a gente vê como são importantes os vínculos, e é isso que eu digo, quanto que o trabalho ele é importante, porque foi nessa relação profissional que a gente se conheceu. Me lembro que eu fiquei com muita expectativa, imagina, montando a minha aula junto com o Rossandro, depois eu fui buscá-lo, almoçamos junto, foi muito especial. Então, o Rossandro, ele é professor convidado do curso de Felicidade da Unicamp, do mestrado de Psicologia Organizacional da PUC. Além disso, ele é consultor em Educação e Desenvolvimento Humano, contando com mais de 5 milhões de seguidores em suas redes sociais. É autor de 7 livros, incluindo os mais recentes, As 4 Estações da Alma, que foi escrito em conjunto, em parceria com o filósofo e amigo Mário Sérgio Cortella, obra indicada ao Prêmio Jabuti de Literatura. E tem o Vamos Conversar sobre Felicidade, com coautoria com a Lúcia Helena Galvão e Vanessa Rodrigues. Rossandro atua como consultor da Rede Globo em temas relacionados a comportamento, educação e família. É também colunista da Rádio CBN, onde apresenta os quadros semanais O Divã de Todos Nós e Saúde Integral. E uma coluna diária, Refletir para Viver. Isso foi agora, recente, está no né? Saiu agora, notícia quentinha que a gente está compartilhando aqui. Com mais de 30 mil alunos em 32 países, Rossandro lidera as imersões do Instituto RK.
oferecendo cursos transformadores como Aprendendo a Se Amar e Parar de Se Sabotar, e Alma Leve, Aprendendo a Perdoar e Perdoar-se. Inclusive, tem um livro fantástico sobre perdão, maravilhoso. Em 2021, fundou a Educa, uma iniciativa voltada para o desenvolvimento de competências socioemocionais em alunos, pais e educadores, promovendo uma educação mais humana e integradora em centenas de escolas de país. Vocês viram que é um currículo, e o que é bacana é que, às vezes, o currículo ele diz informações que são importantes, mas o bacana é a gente ver que o Rossandro faz tudo isso com amor, com integridade, com uma congruência da alma. E é muito. Eu acompanho, eu sou fã, e eu acompanho nos domingos. Muitas vezes eu entro quando ele está lá fazendo, cuidando da alma, e inúmeras pessoas pelas várias redes. É fantástico mesmo. Então, esse é um presente que eu ganhei da vida e que também quem está aqui nos acompanhando também está ganhando com essa conversa. Rossandro, né? Mais uma vez, já te agradeci, estou feliz, eu sou uma pessoa entusiasmada. E aí eu queria que tu pudesse contar, né, como que um menino que foi identificado como déficit de atenção, na época, na verdade, não foi identificado, porque na época não se tinha essa consciência, né, esse diagnóstico, essa precisão diagnóstica, e que muitas professoras olhando como uma pessoa que não ia dar certo, que tinha a mãe sempre acreditando, o poder da mãe, e que se transforma nessa pessoa que é uma autoridade nesse cuidado, nesse desenvolvimento das questões socioemocionais. Como é que foi essa história? Pois é, já que você falou uma coisa aí que foi essencial, né? Quando uma mãe aparece e empresta a fé dela num filho que se via desacreditado, de fato não tinha diagnóstico de TDAH, hoje eu sei que tenho isso e é diagnosticado, na época não tinha nem diagnóstico nem medicamento para isso. Então na escola ela escutava, ele não vai dar certo, ele não termina a quinta série, se conforme. Mas ela dizia, não, ele vai mais longe, eu sei quem é meu filho. E tem uma frase de Freud que eu acho que bate muito com isso, né? É incrível a força de uma pessoa que se sente amada. Ou seja, quando uma única pessoa aposta na gente, e a gente escuta essa pessoa, porque às vezes as pessoas apostam na gente, mas a gente escuta no medo, a gente escuta na dúvida, no fracasso, a gente escuta os críticos, mas não a pessoa que nos ama. E quando a gente escuta essa pessoa, há uma virada de chave e a vida ela vai se construindo de modo que muitas vezes a criança que está ao seu redor, aparentemente tão incapaz, inábil para a vida, pode te surpreender com um adulto que vem com uma entrega significativa para a existência, o que nos dá uma lição da vida que eu acho que é muito importante, né? Nós não podemos subestimar as pessoas. Nós não podemos subestimar quem está do nosso lado, seja uma criança, um adolescente, um adulto. Nós não sabemos o potencial contido na alma humana e muitas vezes, mesmo que não manifestado, uma vez estimulados, esses potenciais podem vir à tona. E eu acho que é isso que você, como psicóloga, eu também, nós fazemos o nosso trabalho nas redes sociais, nas aulas que nós damos, nos conteúdos que nós entregamos, sempre com o intuito de, seja no mundo profissional, como você faz nas empresas, seja para mim, nas várias formas como eu chego às pessoas, levar a elas a desenvolver a crença de suas próprias potências. E dentro dessa, assim, tu começa então com essa base. E aí, quando a gente está falando em psicologia, eu acho que tem essa visão de Freud. Eu gosto muito do Winnicott também, porque o Winnicott fala muito da importância do quanto que esse cuidado dessa rede de família, né, e que às vezes pode não ser a mãe, mas do cuidador, da pessoa que está com a criança, o quanto que esse cuidado, esse zelo, ele realmente vai dar elementos de confiança para que a pessoa possa estar lidando com as suas frustrações e com os seus desafios. Mas, Rossandro, conta para a gente a tua trajetória, porque hoje a gente tem, agora há pouco, eu sou professora lá na PUC, é lá que a gente se encontrou, a cada ano formam cento e poucas pessoas, agora, mais uma vez, o curso de psicologia na URGS foi o segundo curso mais procurado. Então, nós temos inúmeros de futuros colegas que estão buscando essa trajetória. Como que, com essa base, então, ok, tem a base da mãe, mas como é que tu foi construindo e chegou na Rede Globo, chegou hoje tendo toda essa tua a literatura, são 4, 5 obras, é isso? 7 obras, 7 obras, são 7 obras, tendo espaço na rádio, ocupando todos os espaços, tanto os espaços virtuais
quanto esses espaços da mídia aberta. Como que tu construiu? Como é que foi essa caminhada, essa trajetória? Como é que tu te No descola ins- de tantos colegas? Às vezes a gente tem uma vontade até de oferecer isso de forma mais acabada, como não como uma receita de bolo, mas as pessoas sempre me perguntam isso. E para ser sincero, Jaqueline, eu acho que como acontece com muitas pessoas, não existia aquela criança, aquela adolescente que planejava que tudo isso acontecesse. Existia uma pessoa que desejava, que ansiava por acontecer com uma pessoa, que queria crescer profissionalmente, que queria conseguir uma vida financeira melhor, até para poder devolver à família tudo que recebeu. E aí isso foi sendo construído. E acho que existe uma jornada que a gente vai plantando, a gente vai regando, e aquilo vai gerando um acúmulo de potências que em algum momento aquilo se transforma ou se consubstancia em algo mais visível, mais palpável para o mundo, digamos assim. Primeiro, a questão toda é uma questão interna. Primeiro, as grandes conquistas e as grandes batalhas são dentro de nós. Uma vez que essas batalhas são vencidas, é muito mais fácil você vencer as batalhas que o mundo te apresenta. Então, a primeira coisa que eu vinha trabalhando em mim durante muito tempo era me conhecer, curar minhas dores, minhas feridas, reconhecer traumas que vivi, que provoquei, construir potências, ver pontos cegos, aceitar sombras emocionais que todos nós temos, como diz Jung, e também entender como transformar essas sombras em potência e luz. E aí veio, obviamente, algumas questões como fazer um curso como o nosso de psicologia, que é algo essencial para um século de adoecimento mental. Então, vamos dizer assim, eu poderia ter feito arquitetura, eu poderia ter feito outra coisa. Então, fazer esse curso no momento que as pessoas estavam e estão cada vez mais clamando por saúde mental, foi uma escolha que não intencional na época, não existia a ideia de que um dia ter rede social, que a gente ia ter um perfil, que ter visibilidade, até porque antes era basicamente, você sabe disso, ser em Porto Alegre, eu aqui em Campina Grande, mas basicamente era o eixo Rio-São Paulo que determinava a produção de conteúdos no país inteiro, como em qualquer lugar do mundo, né, como Nova York, Los Angeles, nos Estados Unidos, mas com o advento da internet, no país e no mundo inteiro, vozes que tinham algo para contribuir começaram a vir à tona e falar. Então, acho que eu acho muito rico quando eu encontro psicólogos e psicólogos que dizem que se inspira no trabalho de pessoas como eu e você que já estamos na rede. Eu sempre digo, abre um Instagram, abre um Facebook, abre um TikTok, fale, abre um canal, porque nós precisamos levar conteúdo sério, né? E não conteúdos superficiais sobre comportamento humano. Nós precisamos ter uma rede de pessoas que lidam de fato com a formação consistente acadêmica para levar isso para o mundo. Tem muitas pessoas, muitos psicólogos e psicólogas hoje nas redes sociais que têm um profundo destaque, uma grande visibilidade e fazem um trabalho incrível e que certamente não nos vemos, pelo menos não de minha parte, como concorrentes, né, uns dos outros, mas como um grupo de pessoas que concorrem pela saúde mental. Então, eu me sinto feliz e grato por todos os dias aquilo que eu faço gerar um impacto positivo nas pessoas. Isso é um motivo de felicidade. E aí as coisas foram acontecendo. Então, até 2017, eu vivia muito low profile aqui na minha cidade, dando aula na universidade, atendendo em consultório. Até que, de fato, com o advento das redes sociais, ainda um Instagram muito pequeno, 5 mil pessoas, eu acho, eu comecei a intencionalmente, aí sim começou uma intencionalidade, intencionalmente não ter um perfil comum, perfil de Rossandro Pessoa. Era um perfil do psicólogo. Eu intencionei que a partir daquele momento todo o conteúdo que eu iria produzir era sobre uma contribuição às reflexões sobre o comportamento humano. Então não tinha mais ali jantares de família, foto de viagem, nada. Era um perfil que eu via como de um profissional de saúde mental que estava entregando conteúdo de saúde mental. E isso foi num crescendo até que alguns vídeos de palestras que eu fiz, de entrevistas que eu dei, aqui mesmo, começaram a viralizar sem a minha, digamos assim, intenção. As pessoas recortaram, viram o conteúdo, recortaram e jogaram. Começou a viralizar até que chegou na Fátima Bernardes, que é uma querida amiga hoje, foi chegando na mão de pessoas e aquilo foi gerando convites que no primeiro momento parecia até uma brincadeira, uma piada. Eu nem acreditei no começo, mas depois foi se tornando um convite frequente, até que eu assumi um quadro lá, e hoje na CBN dou entrevista em vários meios de comunicação e também faço palestras em vários lugares do mundo. E isso foi num crescendo e eu acho que como eu estava com a intenção, quando foi chegando eu fui aceitando e fui tendo mais um sentimento profundo de responsabilidade sobre aquilo,
de entender a importância de que essa voz, a minha ou qualquer pessoa que quer falar e levar a saúde mental, fosse realmente gerador de processos curativos, reflexivos para as pessoas num momento tão crítico da história humana. Eu tô te olhando e lembrando da nossa conversa tão generosa que eu, aproveitei realmente te pedir uma dica, te pedir um conselho. E por isso que eu acho tão bacana, porque às vezes esse espaço que hoje, tu conquistou, Rossandro, algumas pessoas se perdem nele. Algumas pessoas se perdem no ego ou se perdem. E eu lembro da tua conversa comigo, eu tenho ela muito, assim, foi muito realmente rico para mim, no sentido de eu repensar a minha prática, de eu repensar, né, algumas, né, dicas pequenas de um ponto que eu acho que é muito, é uma característica muito tua. Eu estava te assistindo no café filosófico junto com o Cortella, e de novo eu estava olhando para ti e realmente com muita admiração, porque tu consegue trazer reflexões muito profundas de uma forma simples. E quando nós estávamos almoçando, eu lembro que tu me disse, Jaque, a gente tem que ter a capacidade de falar de uma forma que a Dona Maria entenda. E naquele almoço, teve uma senhora que veio, reconheceu que tu estava ali naquele espaço, veio tirar uma foto, e eu me lembro que ela veio emocionada, chorou, se emocionou de te ver. E o teu jeito de acolher aquela senhora, e dizer, não chore não, né? E fez fazer uma foto tão afetiva, eu entendo que isso é tão bacana, porque hoje eu acho que o risco que a gente vive nessa explosão das redes, às vezes é as pessoas se preocuparem mais em ser interessantes do que ser interessadas. E eu te acho uma pessoa realmente muito, muito, muito interessada pela causa. Estudioso, reflexivo, crítico. E, então, isso é muito bacana. E com uma ousadia, porque a nossa profissão também, a psicologia, eu acho que ela tem muito esse fato, a gente, pelo menos na época que eu fiz, e tu também, imagino que tu também tenha vivido isso, a gente tinha muito a função de que psicólogo não pode fazer marketing, psicólogo não pode se expor, e hoje tu quebrou essas barreiras todas e realmente tu ajuda muitas pessoas. É impressionante o quanto que, e eu vi nessa senhora ali emocionada ao te ver e te encontrar. Então, que bacana isso, né? Eu me emociono muito com isso, né? É uma coisa que meio que confirma, tá funcionando, tá chegando no coração de seu João, de Dona Maria, tá chegando para as pessoas, tá gerando uma transformação e há uma intenção em que isso aconteça. Fico muito feliz. Lembro demais desse dia, a gente estava num restaurante ali no Porto, né? Em frente ao Rio Guaíba, e eu lembro demais que quando começou as enchentes no Rio Grande do Sul, eu que vou muito aí, tenho muitos amigos em várias cidades, fiquei muito tocado e eu lembrei da gente e fiquei me perguntando, eu acho que aquela área foi toda invadida, eu imagino, não sei. E fiquei, quando eu vi o aeroporto, né, inundado também, me tocou profundamente. Imagina vocês, gaúchos, o quanto não doeu. E o quanto naquele momento muitos psicólogos, muitas pessoas começaram a fazer um movimento. Eu lembro que eu estava fazendo palestra em Los Angeles no dia e eu fiz uma live junto com o Transforma Brasil, uma organização que entrou com força para ajudar as pessoas. Ou seja, é isso que você falou, a gente tem que ter intenção de ajudar, tem que ter propósito de fazer a diferença. Não se trata muito do ego da visibilidade, né, que eu acho que termina adoecendo as pessoas, mas de um sentimento realmente apropriado de entregar. No começo, toda vez que alguém faz esse movimento, né, eu já conversei com o Cortella sobre isso, ele foi muito criticado quando ele se tornou um filósofo que se tornou pop, né? No começo vem uma crítica da academia, de alguns colegas, mas logo depois eles entendem, pelo menos os mais lúcidos e as mais lúcidas, que a gente está abrindo um novo caminho para entregar algo que é fantástico, que é a psicologia. Para mim, a ciência do comportamento, que aí inclui psicologia, psicanálise, neurologia, neurociência de um modo geral, psiquiatria, elas são uma pérola que estavam muito encasteladas no mundo acadêmico ou nos espaços fechados dos consultórios, mas que precisam ser entregues para uma sociedade que nem sempre tem acesso a esses profissionais, mas que podem usufruir de reflexões, de conteúdos, de livros que levem a um estágio de mudança, como você viu no testemunho tão bonito daquela senhora que eu vivencio
muito. Eu sempre digo às pessoas que trabalham comigo, né, tanto na Educa, que é uma empresa de educação que eu tenho em São Paulo, e por isso também moro lá hoje, também moro lá, como no Instituto Ricardo, os cursos, eu sempre digo, eu estava inclusive com todo o pessoal da Educa em São Paulo recentemente, fazendo a nossa confraternização de fim de ano, como também vou fazer com o pessoal aqui do Instituto Ricardo, é sempre dizendo assim, gostaria muito de poder transmitir para vocês todas as coisas que eu escuto, porque todo mundo que comigo trabalha faz parte dessa entrega, né? Nós não somos a pessoa que faz tudo. Existe, por exemplo, um filho de pais que dotaram você de afeto, de autoconfiança, de amor e de entrega. Existe um profissional cercado de pessoas incríveis ao seu redor que juntos construímos redes sociais, empresas que fazem uma entrega na vida das pessoas. Encontrar pessoas como você que vão criando uma conexão. Você deve lembrar que quando a gente estava almoçando, eu digo sempre quando eu encontro alguém que eu sintonizo, que eu vejo propósitos semelhantes, eu sempre digo assim, olha, tem um lema meu, que se o crime é organizado, nós temos que organizar o bem, né? Para que a gente possa chegar com mais força e entrega. E é por isso que eu estou tão feliz de ver você crescendo, ver o podcast, estar aqui com você, aceitar o convite no primeiro momento que você me pediu, porque eu sei o quanto você é uma pessoa que batalha, né, para levar uma mensagem tão incrível também, né, para as pessoas. Maravilha, coisa boa. E dentro disso que nós estamos falando, eu estava te acompanhando no podcast junto com o Joel J. E teve um momento que vocês fizeram uma reflexão muito legal sobre a diferença da questão da autoestima, e esse outro lado, a outra face, que é a face da soberba, a face da falta de humildade. E hoje, Rossandra, eu estou estudando muito sobre autorresponsabilidade, porque dentro do mundo do trabalho existem muitos paradoxos. A gente fala nós precisamos de espaços colaborativos, nós precisamos realmente construir um ecossistema, mas, ao mesmo tempo, a gente também precisa autodesempenho. A gente também precisa. Tá tudo certo, que daqui a pouco talvez tenham pessoas que não tenham uma ambição, mas tem pessoas que têm uma ambição e querem crescer. E essas pessoas não podem ser mal vistas. E tu sabe o que eu estava fazendo? Eu tive lá com o Sandro Magaldi, né, que daí né, eu vi vocês, eu disse, é a rede do bem, é o bem aí, olha o bem fazendo, né, a sua força, juntando todo mundo. E aí nós estávamos falando sobre ambição e trazendo alguns casos de empresas que a Walmart faz o Dia da Ambição. E a Walmart nos Estados Unidos bomba. Aqui no Brasil, aqui no Rio Grande do Sul, não funcionou, não foi bem, tanto que saiu. E eu fui estudar, buscar fundamentação teórica, por sinal, te peço, estou pedindo essa ajuda, né, para buscar, para estudar mais sobre a ambição, e é difícil encontrar. A gente tem que ir desdobrando para chegar nela. Então, qual é a tua visão? Como é que tu vê esse aspecto da autoestima, esse aspecto da alta performance, da ambição, e esse paradoxo dos limites, né, de que isso possa ser algo ruim? Eu queria muito te escutar nisso. Existe de fato uma visão equivocada de que a ambição é algo que esteja mais próximo, né, da não virtude do que da virtude. Talvez porque muitas vezes se cola nos líderes da história humana que atuaram de forma negativa, né, como pessoas ambiciosas. Mas vamos imaginar o seguinte: Adolf Hitler era um homem ambicioso no sentido de querer conquistar a Europa, dizimar não somente os judeus, mas outras raças que certamente ele faria se tivesse vencido a guerra. Ele tinha ambição? Tinha. Também tinha ambição Mahatma Gandhi de libertar a Índia. A ambição é uma força e uma energia motriz que não é ela em si negativa, mas o vetor para o qual eu direciono essa energia é que torna ela positiva ou negativa. Se alguém tem a ambição de levar, né, conhecimento, ajudar as pessoas a se desenvolver, ela é saudável. Se alguém tem a ambição de usar os recursos que tem de domínio de oratória para manipular pessoas, para destruir sonhos, é negativo. A mesma coisa das redes sociais, elas podem ser usadas para divisão social
ou ser usadas para entrega de conteúdos salutares e que ajudam as pessoas, que vão acessar conteúdos muito sofisticados e de pessoas muito incríveis e que nos rincões dos países, lá nos interiores, seria inacessível encontrar com essas pessoas, mas dado o fato da internet e das redes sociais, você tem acesso ao que elas oferecem. Então, percebe? Do mesmo jeito que as redes sociais elas não são em si um problema, mas a forma como a gente as utiliza, a ambição em si não é um problema, mas sim a forma como nós direcionamos, né, essa força. Então, assim, quando alguém se move, como você, para abrir um podcast, você teve uma ambição. Quando você vai fazer cursos para ampliar a sua gama de conhecimentos e assim a sua entrega, você é movida por uma ambição. Quando eu escrevo livros, quando eu crio empresas, eu sou movido por uma ambição. Agora, não necessariamente essa ambição ela é nefasta. Agora, quando, aí você comentou isso antes, quando nesse processo de crescimento o ego, né, se trai e você desenvolve uma inflação do autoconceito achando que é melhor ou superior aos outros e passa a tratar com diferença ou desdém as pessoas que não alcançaram o que você alcançou, significa dizer o seguinte, que você de fato não entendeu o que você quer entregar para o mundo. Digamos assim, para alguém que, por exemplo, é algum escritor, um palestrante, alguém que faz um conteúdo de desenvolvimento humano, mas não se desenvolve. É alguém que entrega uma receita de um medicamento curativo, mas que não tomou para si. O que é lamentável, porque há uma força muito maior quando aquilo que você oferece para as pessoas é algo que você experimenta e que você vive, que é a chamada coerência psíquica que é tão importante para a nossa vida e que você também já falou sobre isso. Eu fico te ouvindo e fico encantada. Só que hoje nós estamos vivendo. Eu tenho falado muito nos espaços por onde eu tenho estado fazendo minhas palestras nas empresas, que é um tema que eu quero depois abordar contigo, porque a gente tem agora uma mudança que bom que em alguns momentos as leis vêm regular a ausência da formação e da cultura. Então está tendo agora a NR1 dentro dessas normativas que tem de segurança dentro das empresas. Antes a NR1 era só para empresas de periculosidade, né, que daí exigia o cuidado com os aspectos psicossociais. E agora isso está tendo uma mudança no sentido de que as empresas, se eu não me engano, vai ser a partir de abril, né, as empresas vão ter que olhar para os aspectos psicossociais, não só para as empresas que têm periculosidade, mas olhando isso para os ambientes. E eu escolhi trabalhar a saúde mental no espaço do trabalho, cuidando da identidade profissional, que eu acho que é tão importante. E o que eu vejo na minha prática, Rossandro, é que o maior problema das pessoas não é a ausência de recursos, elas não terem recursos, elas não terem habilidades. A maior realmente dificuldade das pessoas é elas não saberem usar os recursos que elas têm, as habilidades que elas têm. Uma cegueira emocional em relação a poder entender, bom, o que, que eu sei fazer, quais são as pessoas que estão no meu redor, todos os recursos dela e os recursos que estão no entorno. E na tua bagagem também tu tem falado muito sobre isso, né? Sobre o quanto que é importante que as pessoas sejam mais adultas, mais autorresponsáveis. O que que acontece que a gente está com tanta carência dessa atitude, na tua visão? É, a gente tem uma sociedade que está meio que infantilizada, a gente percebe isso. Não todos, mas parte de uma geração de pessoas que não assumem de fato o protagonismo da sua própria história, da construção da sua própria trajetória sem intencionalidade, numa imaturidade perpétua, né? A gente percebe isso. A gente também percebe que, como o conhecimento era raro, fazemos parte de uma geração que assim que a gente adquiriu o conhecimento, a gente fazia muito uso dele para que eles transformassem em muitas coisas. Hoje parece que é tão fácil de adquirir que a gente termina não usando, como por exemplo, na metáfora que eu fazia aqui para ficar mais fácil para as pessoas entenderem. Quando a gente tinha que locar uma fita e depois devolver rebobinada, a gente assistia o filme mesmo que não gostasse até o fim. Agora que a gente tem uma profusão de possibilidades de filmes e séries, a gente começa e não termina várias séries, começa e não termina vários filmes. É capaz de entrar hoje à noite, numa sexta-feira, como a gente está aqui agora gravando esse nosso podcast, e de repente a gente olhar um monte de streaming, Netflix, Amazon, não sei o quê, e não ver nada depois de uma hora, só olhar o cardápio e não consumir nenhum produto. Então, às vezes, é tanta possibilidade que lhe engessa, lhe gera uma inação. E é preciso fazer escolhas e ter o que eu chamo de intencionalidade na maturidade. Eu falo muito que a maturidade não vem com o tempo, por isso que tem pessoas que morrem imaturas, né?
mas a maturidade é a escolha de viver uma vida responsável, intencional e que sabe o compromisso que tem que ter consigo e com o mundo. No mundo do trabalho, no mundo da família, na vida a dois, nós precisamos entender que o que quer que nós tenhamos como recursos, aquilo não pode ficar apenas no plano da intenção ou de uma superestação intelectual, mas que seja algo que se concretize em algo que seja bom para a nossa vida e para a vida de quem está perto e da comunidade da qual nós fazemos parte. Esse ponto da intencionalidade, ele faz muita diferença, que é realmente a gente, compreender, e foi essa expressão que tu usou, que é: tem coisas que são indelegáveis. A gente delegar o desenvolvimento, o nosso crescimento pessoal é algo que não tem como, não tem como fazer. Quando a gente é pequenininho, ok, né? Porque a gente precisa de alguém. O ser humano tem, ao mesmo tempo que nós temos essa grandeza, nós temos essa falha que, se não tiver alguém cuidando da gente na primeira infância, a gente não sobrevive. Mas tem, a partir de um determinado momento, é intencional. Sim. A gente precisa. Eu imagino alguém com 40 anos na terapia culpando os pais. Ah, porque meu pai. Ó, com 18 anos, o Estado brasileiro, e em vários países também é assim, dizem que você é responsável se cometer um crime, que você já pode dirigir um carro, que você já responde, né, por sua vida. Então é preciso que em algum momento a gente entenda: "Oh, faz um tempinho que eu respondo por minha vida. Continuar culpando papai e mamãe pode ser muito conveniente, mas não necessariamente é uma desculpa que possa continuar sendo suficiente para não mostrar o quanto eu tenho que dar conta da minha vida. Eu tenho que dar conta da minha vida. Eu tenho que ser capaz de dar conta da minha existência. Se eu não dou conta da minha existência, eu estou estacionado no nível de imaturidade que requer primeiro diagnóstico e depois intenção de curar-se, né, de buscar ajuda para sair desse lugar. Então é fundamental que a gente tenha essa consciência para mudar de atitude. Tu sabe, até aproveitando, já que hoje eu não falei, eu fiquei tão empolgada aqui com esse nosso encontro, que o podcast, ele vem apoiar o Instituto Colo de Mãe. O Instituto Colo de Mãe teve um papel fundamental. Ele é um instituto que ele é vocacionado para cuidar das famílias atípicas. Eles estão absolutamente orientados na parte diagnóstica, eles têm muita expertise com os diagnósticos, principalmente das crianças do autismo, e então eles vêm fazer esse suporte que muitas vezes o SUS, né, as áreas não dão conta. Então aqui fica o meu pedido, pessoal, da gente continuar apoiando, porque eles estão fazendo, o espaço deles está maravilhoso, lindo, 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 e com uma causa muito nobre. Então fica o pedido para quem está nos acompanhando que continue auxiliando e com qualquer valor, tem os espaços para os trabalhos voluntários, então de vocês acompanharem lá o trabalho que a Roberta Vargas e toda a sua equipe estão fazendo no Instituto Colo de Mãe. E a Roberta, eu fiz o podcast com ela, Rossandro, e foi tão lindo, foi com ela e com a outra, as duas Robertas, Roberta Vargas e Roberta Alvarez. E elas são mães atípicas. E teve um momento que a Roberta diz: eu tive 2 filhos que são filhos típicos. E aí veio o Theo, como uma criança atípica. E ela diz, claro que ela viveu todos os sentimentos possíveis, mas ela diz assim: eu entendo hoje, eu não culpo Deus, eu não culpo o governo, eu não culpo absolutamente ninguém, porque não existe culpa. Esta é a vida que eu tenho. Sabe que aquilo me tocou tanto e me inspira tanto, porque justamente é isso, é poder entender, bom, qual é a vida que eu tenho e como que eu vou cuidar dessa vida, como que eu vou não carregar a vida, né? Mas como que eu vou realmente construir, lapidar essa vida? E isso é um exercício. Isso me lembrou muito uma concepção da filosofia existencialista de Jean-Paul Sartre, que foi professor aqui no Brasil, né, para a Segunda Guerra Mundial, e ele diz o seguinte sobre a vida, né? Ele diz assim: não se pergunte o que fizeram de você, mas se pergunte o que você vai fazer com o que fizeram de você. Então, não se perguntar sobre por que, que a vida foi assim, mas o que, é que eu faço com a vida que me chegou desse modo. Tem pessoas que passam anos se perguntando por que fulano me machucou, quando às vezes nem o próprio fulano ou a fulana que te machucou sabe por que te machucou. Ou talvez porque inconscientemente fazia isso, ou porque apenas estava reproduzindo um modelo familiar disfuncional. Essa arqueologia vai te custar um preço de não viver a vida possível de ser vivida. De não olhar para a vida e pensar: o que eu tenho é isso, né? Imagina depois de um fim do relacionamento.
Sobrou esses cacos, é com ele que eu vou me reconstruir. Farei o parto de mim mesmo a partir dos cacos que sobrou, para poder eu construir uma nova pessoa e recuperar e resgatar a minha humanidade. É essa a função que a gente tem, é essa construção que a gente faz, né? Porque como uma música que eu gosto muito, e sua mãe disse que gosta de me ouvir cantar, né? Hoje, Deus o livre tu não cantar aqui, hein, Rossano? Vai ter que fazer uma palhinha aqui. Constrói a sua própria história e cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz. Nós temos em nós o dom de ser capaz de ser feliz, independente de como a vida nos apresente. Nós podemos ficar apenas no lamento ou na atitude, e na atitude a gente recupera a esperança. Sabe que a minha primeira, na verdade, a minha segunda consultoria, né? Porque eu comecei a consultoria eu com 20 e poucos anos, eu fui empreender. E eu trabalhava numa empresa de economia mista, eu disse, eu não quero ficar contando governador, daí eu fui empreender, as pessoas diziam, ninguém vai te contratar, eu disse, não, mas eu vou fazer, daí eu montei a Dia Eficaz, fiz numerologia e fiz que era Dia Eficaz, que era italiano. E aí quando eu ganhei a minha filha, teve um momento que eu fiz uma mudança, eu disse, está na hora de eu tomar uma atitude. E aí eu montei a minha segunda consultoria com o nome de Atitude para a gente seguir. Mas, Rossana, uma coisa que eu, desde o momento que tu estava te apresentando aqui, eu tenho, qual é o papel da fé na tua vida? E como é que tu percebe o papel da fé na vida das pessoas? Porque eu acho que essa é outra coisa que nos conecta. A experiência com Deus, ela para mim é cotidiana e contínua, né? Eu digo que eu converso com Deus o tempo inteiro. Eu digo que eu tô sempre tweetando com ele. A gente tá sempre em troca de WhatsApp. Tudo que eu vou fazer ou tudo que me acontece, ou eu peço para que ele me responda, e ele sempre faz isso. Tem muitas formas que Deus nos fala e chega até nós. Me responda sobre aquilo que eu estou pretendendo estar coincidindo com os planos que ele tem para a minha vida, né? E quando acontece, um sentimento profundo de gratidão, no sentido de entender que aquilo que me acontece, os espaços que me são abertos, são como talentos que eu recebo para multiplicá-los e devolvê-los de forma como na palavra do talento, né? Multiplicando esses talentos. Esses espaços que eu ocupo não são meus, eles são cedidos, né? Como o meu próprio corpo, por Deus, para que eu faça algo. Então, eu estou sempre em contato com ele, eu amanheço o dia e eu me ajoelho mesmo, hoje em dia eu faço isso, eu me ajoelho para agradecer, né? Agradecer as coisas que me acontecem, as dificuldades pelas quais eu passo me ensinam, agradecer as pessoas que eu amo e que são importantes e que estão ao meu lado, porque tem uma coisa fundamental na vida, e eu falava isso ontem à noite, sabe, num evento de encerramento de uma instituição, eu dizendo assim, há um mantra hoje das pessoas tão equivocado de que a vida das pessoas comuns que não são conhecidas, tal, elas são ordinárias, e como se elas fossem ordinárias não no sentido de comuns, mas também ordinárias no sentido pejorativo, de banais. E eu olhei para as pessoas e disse: vocês estão aqui hoje à noite comigo, e quando terminar essa palestra, vocês vão para casa. E na casa de vocês, somente o fato de voltar e ter um lar, isso é extraordinário. E em chegar nessa casa e encontrar pessoas que te amam, isso não tem absolutamente nada de extraordinário. Isso é nada de ordinário, muito pelo contrário. Isso é extraordinário. A nossa vida é extraordinária e é fruto desse amor de Deus. E aí eu lembro de Gonzaguinha, né? E a vida o que é o que é? Diga lá, meu irmão. É um sopro do Criador numa atitude repleta de amor. E se a vida é um sopro do Criador numa atitude repleta de amor, e se eu e você e quem nos ouve, nos escuta e nos vê, nós somos uma atitude, somos um sopro do Criador numa atitude repleta de amor, cabe-nos amarmos-nos profundamente e amar todos os outros sopros do Criador que nos cercam. Cabe olhar para quem está ao nosso redor como alguém que, como irmão, merece o amor, né? Conseguir ultrapassar as fronteiras das divergências ideológicas e políticas e religiosas e nos vermos como Deus quer, como filhos do Criador. Então, essa relação, para mim, ela é fundamental, ela perpassa as minhas escolhas, as minhas intenções, as minhas palavras, os livros que eu escrevo, sem nenhuma intenção proselitista de levar uma religião ou uma fé específica, mas como alguém que, vivendo a experiência do sagrado, não nega na fala, em tudo que faz, que esse sagrado e que esse Deus faz parte da minha vida.
Ah, que lindo. E que genuíno. E eu acredito nisso, e às vezes eu fico também perplexa por que essa fé, esse reconhecimento, às vezes ele fica tão distante da intelectualidade. Parece que é algo que é isso que, enfim, que está distante, né? Que uma coisa não conversa com a outra, enquanto que eu acho que elas são tão complementares, né? Eu acho que a gente ter essa fé na vida. Hoje eu vejo um movimento da área da saúde, né? Principalmente reconhecendo a diferença das pessoas que têm fé, inclusive nos seus tratamentos, né? Sim, tem muito estudo. Até vou indicar uma pessoa incrível para você entrevistar no podcast, que é um amigo meu, que tem doutorado em psiquiatria e faz pesquisa nos Estados Unidos e no Brasil, e tem campos de vasta pesquisa mostrando a interface fé e saúde mental e saúde física, o quanto impacta a nossa vida, que é o Alexander Moreira. Inclusive, ele recentemente foi a Ana Beatriz, eu posso mandar um podcast para você assistir, depois fazer essa ponte para que você o entreviste. De fato, ela é Vou amar. importante. Eu acho que ele também explica muito o porquê dessas dificuldades entre a academia e a fé, mas a gente sabe, por exemplo, que parte disso é histórico, no sentido de que durante algum tempo havia uma percepção de que o conhecimento poderia ir de encontro à religião estabelecida e foi meio que obstaculado, se criou obstáculos ali na Idade Média, e quando a razão no iluminismo toma conta, ela meio que olha para quem está no campo da fé como um rival a ser combatido, porque o esmagava, mas agora a gente percebe um reencontro, né? Uma visão de que, de fato, como você muito bem colocou, nós fazemos parte de uma mesma trama e que a razão e a fé são duas asas que nos fazem alçar voo, e apenas com uma delas nós fazemos voos de galinha, voos capengas. Nós precisamos alçar voos para o alto e para o infinito, não somente da construção de uma sociedade com tecnologias incríveis e que transformam, né, o panorama do planeta, mas sobretudo, porque não tem sido suficiente, estamos cheios de tecnologias e de pessoas infelizes, mas de construção de uma fé que nos possibilita, em meio a isso, ter equilíbrio e usar todos os recursos que nós construímos para o bem comum. E, Rossandro, para a gente, né, senão a gente vai se empolgando aqui, mas trazendo agora para o ambiente corporativo. Esses dias tu fez um post, porque que eu vibrava quando eu vi, falando sobre assédio e dentro dessa tua característica trazendo uma visão diferente de assédio, também do assédio com a liderança. E então eu sempre, é por isso que eu digo assim, essa congruência que eu acho que tu carrega contigo, que é poder trazer os olhares, as possibilidades, a potência e as fragilidades humanas andando juntas, né? E eu acho tão bacana porque eu te vejo ali no LinkedIn, por sinal bem muito interessante para quem está acompanhando aqui, quem é mais da área do RH, business, de poder acompanhar o Rossandro e ver os textos, ver todas as publicações. Hoje, né, tu é top voice? Não, tu é mais que top voice, né? Tu é Ficou entre os 27º mais influente numa área, e em área de desenvolvimento pessoal, o 11º mais influente aqui do Brasil, né? No LinkedIn. no LinkedIn. E tem textos e tem reflexões, e é bacana porque tu sempre traz essa reflexão. E o que eu te admiro é que tu traz com leveza. Às vezes eu acho que eu trago um pouquinho apimentado demais as minhas provocações. E tu traz de uma leveza que eu fico olhando e digo, meu Deus do céu, será que eu, né, vou conseguir trazer assim junto essa doçura? E acho que isso provoca tanto, ecoa tanto mais. E aí tu estava falando sobre as pessoas hoje, o ambiente corporativo. Hoje a gente fala muito sobre burnout. É algo que está recorrente, a doença no trabalho. As pessoas infelizes, quando a gente pergunta se as pessoas estão felizes no trabalho, o percentual de pessoas que dizem que estão infelizes ele é muito grande. Nós estamos vivendo situações de assédio. Então, hoje, todas essas normativas, né, a CIPA também vem com essa preocupação, CIPA mais A, de poder ter a prevenção de acidentes e a prevenção de assédios. Então, existem movimentos aí que estão atentos, porque a gente está com um número muito grande em relação a isso. Então, qual é a tua leitura, né, dessas questões da saúde mental no ambiente profissional? Os desafios. A gente de fato vive um processo de adoecimento profundo no trabalho,
Existe aquilo que Byung-Chul Han, em seu livro, Byung-Chul Han é um filósofo sul-coreano que tem feito reflexões incríveis, ele mora na Alemanha, e num dos livros chamado A Sociedade do Cansaço, ele deixa bem claro que hoje nós criamos uma sociedade que não existe mais não somente o assédio do outro sobre nós, mas existe o assédio que nós fazemos sobre nós mesmos. Nós nos tornamos capatazes, algozes e vítimas ao mesmo tempo. Nós somos a vítima e somos o capataz e o algoz de nós mesmos. E isso aumenta muito a carga de esgotamento, de burnout das pessoas. E ainda sobre essas camadas, algumas empresas que ainda estão no modelo muito antigo, né? De dor, de humilhação. E eu já trabalhei em empresas assim, eu acho que quem nunca trabalhou em empresas assim e sabe o quanto elas geram uma dor que você está em luto no domingo porque sabe que segunda você vai para lá. Aguardando a euforia de uma sexta, de ter um pequeno espaço de independência e liberdade daquele ambiente que você precisa frequentar porque tem boletos para pagar, mas se pudesse, passaria longe. É triste. E eu sinto que nesses ambientes, Jaqueline, todos sofrem. Não somente quem é vítima do ambiente, mas quem provoca esse ambiente tóxico. Eu não acredito que alguém que é tóxico seja feliz. Porque se nós transmitimos externamente o que vivemos internamente, a toxicidade que eu entrego para o mundo, ela primeiro é experimentada e sentida por mim. Na verdade, quando a gente quer um ambiente leve, a gente tem que se perguntar se eu estou sendo leve para o mundo, né? Porque aí você tem a construção da possibilidade de ser um instrumento, como na oração que não foi feita por São Francisco de Assis, mas não obstante o fato de que não foi ele que escreveu, ele viveu. Ele viveu aquilo ali, tudo que está naquela oração. Talvez a pessoa se inspirou na vida dele. Quando ele diz assim, Senhor, fazei de mim um instrumento da tua paz. No mundo corporativo, na empresa que eu estou fazendo parte, eu sou o instrumento da paz ou do conflito, do ódio, sabe, da sacanagem, da sordidez, né, do maquiavelismo, da fofoca, porque eu não posso fazer tudo isso e querer ter paz. Eu não posso ser o instrumento do conflito e querer sentir paz. Há que se pensar também que muitas vezes todos fazem um pacto silencioso para a toxicidade. E você não precisa estar nesse pacto. Você pode romper com esse pacto, inclusive dependendo de como a empresa está saindo dela, quando possível, obviamente, para procurar um espaço de construção ou, como você fez, por exemplo, empreender, porque cansou de tentar encontrar um lugar onde havia um mínimo de respeito e foi buscar construir a sua própria trajetória. Mas existe isso também. Existe hoje também vários artigos científicos que mostram que todos estão sofrendo, não somente quem está na ponta lá do chão de fábrica, mas quem está na alta gestão, CEOs, né, para cima, estão todos também em sofrimento psíquico. Talvez agora, com todo mundo sofrendo, a gente comece a querer construir um ambiente em que a gente possa cumprir metas, né, dar resultados, porque é o mundo adulto do trabalho, mas não necessariamente se esgotando, se destruindo, né? Construindo a potência do coletivo para uma entrega que esteja alinhado com o que eu desejo, com a instituição deseja e com o que a sociedade precisa. Amei, né? Um pacto silencioso da toxicidade. Ah, é realmente porque e a gente não se dá conta, mas o quanto que às vezes tu entra num ambiente e alguém te chama para fofoca, para reverberar algo que é ruim. E realmente e fugir disso requer, de novo, a intencionalidade que tu estava falando antes, e requer essa consciência de qual é o teu papel ali. Qual é o meu papel? O que que eu estou fazendo aqui? Porque os próprios RH sofrem. E nisso que tu está falando, né, Rossandro, eu acho que vem um chamado aqui das pessoas, das empresas poderem investir de fato, não somente na semana de prevenção de acidente lá, que tem especificamente, mas de poder trazer isso, está na pauta. Nós conversávamos lá em São Paulo, agora no curso, lá no workshop com o José Salib Neto e o Sandro Magaldi, o quanto que muitas vezes as instituições de ensino, que bom que tu tem o Educa, ensinando as crianças com as questões socioemocionais. Porque não está na pauta, no currículo, na grade, essa formação. E hoje, realmente, as lideranças estão sofrendo, as lideranças estão perdidas porque não sabem como lidar com a autoridade, então acabam deixando uma gestão solta, deixando uma gestão laissez-faire. As pessoas acabam realmente não sabendo como lidar e reconhecer o que que é uma ansiedade, o que que é uma depressão. Então, nós estamos precisando realmente criar, né, um letramento sobre essas condições,
E aí né, Rossando, coloco assim, realmente, olha, quem puder, eu acho que chamar o Rossando para poder escutar, porque eu acho que toca de uma forma diferente. O meu papel também é esse, dentro das organizações, a gente poder estar fazendo essa rede do bem para a gente esclarecer, porque nem sempre as pessoas erram porque elas estão intencionando mal, mas às vezes é por ignorância. Estão reproduzindo modelos, né, Jaqueline? Estão reproduzindo modelos de corporações que no começo era considerado o normal, mas que depois se revelou como patológico. Por exemplo, antigamente se achava normal bater em crianças. Hoje a gente sabe que não resulta em coisas boas. Destrói a autoestima. Mesma coisa nas empresas. Talvez no primeiro momento parecia que aquilo era o normal, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Hoje não tem mais sentido. Fora o fato de que a gente sabe que as pesquisas mostram que quanto mais o ambiente corporativo é saudável, mais todo mundo que lá produz. E quanto cada um que está lá produz e tem realmente sentimento de pertencimento e fidelidade à corporação, mais ela alcança resultados. Ou seja, os resultados que eu obtenho à força do chicote, eles existem, mas são bem menores em relação com a gente tendo uma sociedade, um ambiente em que você se sinta acolhido, em que você sinta que faz parte, em que você sinta que você entrega, mas é respeitado como pessoa. Nesses ambientes, a entrega é muito maior, o sofrimento é muito menor. Apesar de todos esses dados e estatísticas, tem o que você muito bem aí trouxe à tona, que é nem sempre maldade, é apenas modelos que se reproduzem de formas equivocadas incessantemente e que, de fato, para desconstruir esses modelos, não é uma semana, né, de CIPA que vai resolver. É entender que aquilo é uma mudança cultural que deve ser pautada em cada decisão que a corporação tem e no cotidiano, em cada dia que abre-se uma empresa e que abre a porta para começar uma nova jornada de trabalho, as pessoas intencionalmente dizerem a elas e quem está se liderando, nós vamos construir uma nova cultura organizacional baseada no respeito para que todos nós possamos estar bem. É. Então, e também é importante educar as crianças a poderem ter limite, a lidar com as suas emoções, as crianças aprenderem, né, Rossano, a lidar com as frustrações, que isso é necessário, isso faz parte dessa escultura que a gente está fazendo, né, com esse ser que está realmente evoluindo e que vai ocupar um espaço no mundo. E dentro dos espaços organizacionais que a gente possa realmente estar cuidando, criar rituais. Eu gosto muito dos rituais, os artefatos que possam estar reverberando essas boas práticas. Rossandro, a gente está se encaminhando para o final, os meninos já avisaram aqui, né, essa equipe que tem junto. Hoje eu estou aqui acompanhada, tem um aluno da psicologia que está aqui junto, né, também fazendo fotos, tem o Júnior, tem uma equipe muito bacana que está junto aqui do Instituto do estúdio da ProHub, que está acompanhando a conversa e já avisaram que a gente já precisa se encaminhar para o fim. Eu tenho duas coisas que são importantes aqui para a gente fazer. Uma, eu sempre peço e termino o podcast pedindo uma dica, livros, vídeos, música, enfim, alguma dica para quem nos escuta. Nós temos muitas pessoas que são estudantes que acompanham esse meu material, pessoas que são trabalhadores que estão no mercado de trabalho, muitos RHs. Então, o que tu poderia trazer como uma mensagem final? E a outra coisa é fazer uma cantoria. Quase que assim, chama a Janine junto, para vocês fazerem, que eu acho maravilhoso quando vocês fazem ali no teu Instagram, vocês têm aquele momento com... eu não tenho o nome do moço que toca o violão. É o Dejaí, é o Dejaí. Que toca maravilhosamente bem ali junto com vocês. É um espetáculo, né? Então, são as duas coisas que a gente poder. Hoje nós vamos quebrar o protocolo, como é o último do ano. Pedir para te fazer uma palhinha. Pode ser assim. Mas antes Tá, disso. me permita então, É, me permita como dica de livro fazer uma propaganda própria desses dois últimos livros que foram lançados, né? Que é o que está concorrendo ao Prêmio Jabuti com Cortella, que é esse aqui, aliás, é esse aqui, que é As Quatro Estações da Alma. E esse aqui, todos esses dois foram lançados esse ano, com a Lucilene e com a Vanessa. São dois livros que vão ajudar muito na trajetória da autocompreensão. Acho que quando a gente se compreende bem tudo que a gente faz, a gente consegue fazer com mais intencionalidade. Eu poderia terminar aqui falando de uma música que eu acho que é muito rica. Não sei se eu vou usar cantá-la, mas acho que é para a gente analisar que Renato Russo faz, diz assim, que parece cocaína, mas é só tristeza, né?
há tempos a música dele, em que ele analisa uma sociedade que está tão cheia de possibilidades, que vive muito mais, parece que euforia, mas é tristeza, e por isso muitos temores nascem do cansaço e da solidão, o que vai gerar um descompasso e desperdício. Mas no final, depois de ele analisar toda a dor da sociedade na qual nós estamos inseridos, ele vem com a promessa de esperança, diz assim: meu amor, né? Disciplina é liberdade, compaixão é fortaleza, ter coragem é ter vontade. Na verdade, esse é o movimento de entender que a construção das potências da alma requer intencionalidade, desejo de fazer a transformação do mundo, desejo de entregar algo que seja valoroso para a sua vida e para quem está do teu lado. Naquela pergunta clássica, a minha presença na vida dos outros acrescenta ou subtrai, né? Para que a melodia da nossa vida seja da saudade e não do alívio, que as pessoas sintam vontade de estar perto e não de estar longe, para que a gente possa compor junto com as pessoas a melodia da concórdia, da fraternidade, de uma vida que vale a pena ser vivida pelo coletivo em prol do outro na construção de uma sociedade que serve e que, servindo-se mutuamente, constrói um ambiente com um pacto coletivo mais justo, mais funcional nas empresas, no país, nas famílias, nos casamentos, e aí sim a gente sentir a felicidade expressa na vontade de fazer a diferença na vida do outro. Como dizia Jesus, Jesus dizia, né? Não veio para ser servido, mas veio para servir. Que possamos servir, para que a vida possa ter uma melodia doce de ser escutada. Que alegria, que alegria, estou sem palavras. Eu tenho dificuldade de fazer os encerramentos do podcast, porque eu sempre fico tão mergulhada, tão imersa, né? Se tocar na minha mão, eu estou com a mão gelada, suada, que é o do meu organismo, né, quando eu estou com as emoções, e realmente eu estou presente aqui. Eu acho que esse é um outro presente. A gente também, de alguma forma, trabalhar para a gente ter um pouco mais dessa postura de estar realmente onde a gente está. Né? E eu realmente estou aqui, né, compartilhando com as pessoas que estão aqui vendo, assistindo esse podcast, pedir para que as pessoas possam compartilhar também, porque eu acho que esse é o servir, levar mensagens positivas quando são mensagens ruins, quando são debates. Sabe que muitas vezes eu, fazendo as análises do podcast, às vezes de por que o podcast, o desafio de furar bolha, é porque não é um podcast que está aqui para fazer cancelamento, lacração, não tá aqui para fazer as polêmicas, debates. Eu realmente eu tenho me posicionado desta forma. Eu disse, eu não quero isso para mim. E aí, às vezes, sofro algumas críticas de que eu não estou me posicionando politicamente. Eu disse, bom, eu entendo que a minha política é essa. Né? Que é a política de poder... É, de poder da gente poder trazer essa reflexão, convidar as pessoas para que elas possam se apropriar melhor da sua vida. Realmente nós estamos num momento tão importante, né, Rossandro? Te desejar aqui um Feliz Natal, um 2025 que realmente possa ser um 2025 bem vivido. Eu tenho dito para as pessoas que as pessoas possam se divertir, não na euforia, mas na alegria. Então, te desejo muito de coração isso e realmente torço para que a vida possa retribuir toda essa gentileza. Sei que ela já vem fazendo, mas que possa fazer ainda mais para ti e para a Janine. E para as pessoas que nos acompanham também, que a gente possa... como é que é a tua frase ali da corrente do bem, que eu estava anotando Se o crime é organizado, organizemos o bem. o crime organizado, vamos organizar o bem, né? Maravilha. Ok, Rossandro, aí vai cantar para minha mãe ou não? Ando devagar. Te anima? Ah, tá. Vou cantar um trechinho Não para quero ela. não quero te colocar em saia justa, hein? Não, mas eu canto. Sua mãe tem prioridade em pedidos. Sua mãe pediu, como eu não a conheço pessoalmente, mas te conheço, e a gente conhece a árvore pelo fruto que dá, pelo fruto que ela deu. Imagina a grande mulher que ela não é, né? Então a música ela é poética porque ela fala pra gente dessa história da gente, né? Diz assim: ando devagar porque já tive pressa e leve esse sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe o sol leva a certeza de que muito pouco eu sei, que eu nada sei. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir,
é preciso a chuva para florir. E aí, que é a grande frase de conclusão da música, né? Todo mundo ama um dia, todo mundo chora, um dia a gente chega e no outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história e cada ser em si carrega o dom de ser capaz e ser feliz. É isso. A gente possa carregar o dom de ser feliz. Tá? Rosando, beijo, beijo grande, né? Torcendo quando, se tiver, não tem perspectivas de vir para o Sul, porque eu tenho aqui o teu Agora mimo. não, mas no ano que vem com certeza. 2025, quando tu vier, me avisa para eu te entregar aqui o miminho do Mentes que Conectam, que é o nosso ritual. Agora tem que pensar qual é o mimo do 2025 e que a gente possa realmente se abraçar e que a gente possa cantar juntos. Minha família é da cantoria. Né? Obrigada, beijo no teu coração. Pessoal, obrigado pela companhia. Façam aí, né, um bom encerramento de ano, olhando para todas as suas, tudo que todos os momentos da vida eles valem a pena de ser vivido, eles são oportunidades, né, que a gente está tendo de poder se descobrir, de poder descobrir tantas pessoas, descobrir as oportunidades, que a gente tem a esperança do esperançar. Do acreditar que a gente pode fazer diferente. Obrigado pela companhia nesse ano de 2024 e que a gente se veja em 2025 e que a gente tenha, é preciso amor para poder pulsar. Eu tenho muito amor por isso que eu faço e pela companhia de vocês. Até a próxima.